Pois bem, olha só, gente. Nós estamos falando da Lei 9.099. Nós estamos falando de procedimento sumaríssimo. O que ocorre? O procedimento sumaríssimo, nós vimos que, criado por meio da Lei 9.099, ele trouxe algumas inovações legislativas. Ele criou o juizado especial, tanto o juizado especial civil quanto o juizado especial criminal, e especificamente no âmbito do juizado especial criminal, ele criou dois institutos despenalizadores muito importantes. O primeiro desses institutos despenalizadores, nós já falamos dele, que é a transação penal. É um instituto típico, próprio do procedimento sumaríssimo, ou seja, é aplicado no juizado especial criminal. E nós temos um outro instituto despenalizador que foi criado, que é a suspensão condicional do processo, chamado também de SUSPRO, ou sursis processual. Tranquilo? Esse foi o segundo instituto despenalizador criado pela Lei 9.099. A diferença, dentre tantas outras, entre a suspensão condicional do processo e a transação penal, primeiro que a transação ela só é aplicada no âmbito, essa é a principal diferença. A transação penal, que tem requisitos próprios, ela é aplicada somente no âmbito do juizado especial criminal. Ela somente é aplicada no procedimento sumaríssimo, no procedimento que esteja em tramitação, no processo que esteja em tramitação, seguindo o rito do procedimento sumaríssimo, né? Porque a gente fala assim, tramitação no juizado, quando nós estamos falando de comarcas onde possuam varas de juizado especial criminal, como aqui em Montes Claros. Mas nós temos comarcas menores, em que tem vara única, nós não temos lá uma vara do juizado especial criminal. Porém, nem por isso deixa-se de aplicar o procedimento sumaríssimo. Para os crimes que se enquadram no conceito de crime de menor potencial ofensivo, são aqueles com pena máxima não superior a 2 anos, não é isso? A eles se aplica o procedimento sumaríssimo na sua inteireza, inclusive a transação penal. A diferença aqui da suspensão condicional do processo é que ela não se restringe ao juizado. Ela se aplica, sim, ao juizado, mas também ela pode ser aplicada por outras varas, ou mesmo ela pode ser aplicada por outras varas por processos que estejam tramitando seguindo outro procedimento. O processo pode, em razão da pena, pode ser um crime próprio de tramitação seguindo o procedimento sumário ou sumaríssimo, em razão da pena ser mais elevada. Mas desde que preenchidas as condições de que nós vamos falar aqui agora, vai ser possível aplicar a ele a suspensão condicional do processo. Então, a primeira questão que vocês têm que entender é: transação penal só ocorre no procedimento sumaríssimo, dentro do juizado especial criminal ou em vara única, onde o processo, sendo vara única, para aquele processo que esteja seguindo o rito do procedimento sumaríssimo, que o crime seja pena máxima de 2 anos. Já a suspensão condicional do processo, que é o que nós vamos ver agora, ela se aplica não só aos crimes que tramitam no juizado, aos crimes que seguem o procedimento sumaríssimo, como também a crimes cujo processo e julgamento se dá no processo sumário, ou mesmo no procedimento sumário, ou mesmo no procedimento ordinário. Desde que preenchidos os requisitos legais, nada impede que um outro juiz, que não do juizado, é isso que eu quero dizer, aplique a suspensão condicional do processo. Vamos falar dela aqui, que a gente vai evoluindo. Vamos lá.
Suspensão condicional do processo. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar de suspensão condicional do processo e algumas questões pontuais da Lei 9.099. Vamos começar aí com suspensão condicional do processo. Olha lá. Artigo 89, caput. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Mais uma vez, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, que é o SUSIS lá do artigo 77, vocês já viram esse tema. Olha só, gente, vamos destrinchar esse artigo 89 aqui. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, vocês vejam que o Instituto ele é aplicado para crimes cuja pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. Nós sabemos, e para qual pena que nós estamos olhando aqui neste momento? Nós estamos olhando para a pena em abstrato, para a pena prevista lá na lei, porque nós ainda estamos falando de denúncia, nós estamos falando de proposição de ação penal. Nós não estamos falando, o artigo que regulamenta a suspensão é o artigo 89 da Lei 9.099. Artigo 89 da Lei 9.099. Nós não estamos falando de pena aplicada. Nós estamos falando de pena em abstrato. De pena em abstrato, prevista no tipo. Quando, vejam só, quando a pessoa está sendo acusada por um crime cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, se não me engano, deixa eu abrir aqui, mas se não me engano, o crime de furto, a pena mínima é de 1 a 5, furto simples. Deixa eu localizar o furto simples aqui, artigo 155. Artigo 155. Vamos lá. Artigo 155. Pena de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4, furto simples. Então, veja só. O que o artigo 89 fala? Em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, se encaixaria aqui nesse conceito o crime de furto. E o artigo 89 também fala, abrangidas ou não por essa lei. O que ele quer dizer? Não precisa necessariamente ser um crime de menor potencial ofensivo. O crime não precisa ter pena máxima de 2 anos para se aplicar a suspensão condicional do processo. O que importa é a pena mínima. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, nós temos o primeiro requisito preenchido para a aplicação da suspensão condicional do processo. Correto? Essa iniciativa ela é do Ministério Público. Olha lá. A iniciativa ela é do Ministério Público. O que nós temos aqui? A iniciativa ela é do MP, porque o MP propõe a denúncia e, junto com a denúncia, ele propõe a suspensão condicional do processo, então é uma faculdade dele. E por quanto tempo nós estamos falando em suspensão condicional do processo, suspensão da tramitação do processo. Nós já temos um processo, porque a denúncia foi oferecida. O que o Ministério Público está fazendo? Ele está propondo a ação e suspendendo a tramitação por 2 a 4 anos. Tranquilo?
na proposta ele já está propondo essa suspensão, está indicando aí o período, por um período de 2 a 4. Primeira das condições, então, pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Pena máxima não interessa. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. E o acusado não está sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Ele não pode nem estar sendo processado, nem tenha condenação por outro crime. Processado, processo em tramitação ou condenação por crime. O que quer isso dizer? Se a condenação ou tramitação processual se referir à contravenção penal, não tem problema. Nós sabemos que os nossos ilícitos penais se dividem em crime e contravenção. Se a pessoa tiver condenação por contravenção, ou se ela tiver condenação ou tramitação processual por contravenção, não tem problema. O que a impede de ter direito à suspensão condicional do processo é a tramitação de processo em que esteja sendo ela acusada de cometimento de crime ou condenação por crime. E vejam vocês que independe, não faz qualquer distinção aqui se trata de crime doloso ou crime culposo. Simplesmente fala em condenação ou está sendo processado por cometimento de crime. E, além disso, a pessoa, mais uma vez, pena mínima igual ou inferior a 1 ano, não pode estar sendo processado, nem ter condenação por crime, e fala-se ainda da presença dos demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, que é o SUSIS. Vocês já estudaram, como eu disse, o SUSIS, ele é diferente, o SUSIS é diferente da suspensão condicional do processo. Vamos lá, só recordar e viver? Vamos lá no artigo 77, só para a gente saber quais são os outros requisitos que têm que estar previstos para a concessão da suspensão condicional do processo. Não SUSI, suspensão condicional do processo. Não suspensão condicional da pena, que o SUSIS é suspensão condicional da pena, né? É quando a pessoa já foi apenada. Aqui não. Aqui é suspensão condicional do processo. Nós estamos falando do inicinho do processo. Olha lá. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por um período de 2 a 4, estou lendo o artigo 77 do Código Penal, desde que, 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Então, vocês vejam que aqui fala em não reincidência em crime doloso, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias de cometimento do crime favoráveis, e não seja cabível a suspensão condicional, não seja cabível a substituição por pena restritiva de direitos. Então, vejam vocês que, além desses requisitos, além dos requisitos que eu acabei de falar, do artigo 89 caput, nós ainda temos a necessidade do preenchimento desses artigos do artigo 77. É óbvio que lá fala o caput do 77, o inciso 1 do 77, ele fala não reincidência em crime doloso, só que o 89, ele fala em não cometimento de crime anterior, ele não distingue se doloso ou culposo, né? O que nós temos aqui regulamentado, que não é previsto no 89, porque o que está previsto no 89, a regulamentação se faz por ele, igual essa circunstância de reincidência ou não reincidência, o caput do 89 já dispõe a respeito. Então, nós não temos aqui que nos socorrer do inciso 1 do 77, não. Mas o inciso 2 e 3, eles tratam de assuntos não previstos no artigo 89. Por isso que eles devem ser observados. Quais são esses assuntos? 1. Os requisitos de ordem subjetiva devem ser favoráveis ao réu para ser concedida a ele a suspensão condicional do processo.
quais requisitos subjetivos são esses? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, certo? E, além disso, não pode ser cabível, indicada ou cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Por quê? Se for cabível, nós aí não teremos a suspensão condicional do processo. Nós teremos a tramitação processual e, ao final, será aplicada uma pena. Porque, na verdade, o que se quer com a suspensão condicional do processo não é que a pessoa não seja penalizada. O que se quer num primeiro momento, é que a pessoa não seja condenada à pena privativa de liberdade. Você vai suspender o processo, vai impedir a tramitação dela. Se desde a propositura da ação você já vislumbrar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, você não vai, o MP, ele não vai propor a suspensão condicional, porque o propósito do Instituto da Suspensão Condicional da Pena é evitar a pena privativa de liberdade. Se já no inicinho do processo aqui, o MP já vislumbra que vai ser cabível a substituição, ele não precisa propor a substituição, ele não precisa propor a suspensão do processo. Ele propõe a ação normal, deixa a ação tramitar e, ao final, vai ser cabível, sendo cabível a substituição. Ao final, nós teremos a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Deu para entender? Tudo tranquilo? Vamos seguir. Que questionamento pode ser feito aí, viu, gente? Vamos lá. Dando sequência. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a um período de prova, sob as seguintes condições. Olha lá. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, então a aceitação tem que ser dupla, a aceitação tem que ser tanto do acusado quanto do seu advogado. O juiz recebe a denúncia, nós já temos o início do processo, e o suspende. Suspende por quanto tempo? Suspende o quê? Suspende a tramitação processual. Suspende a tramitação processual por quanto tempo? Está lá, ó, no CAPT, por um período de 2 a 4 anos. E esse período em que o processo fica suspenso, ele é chamado de período de prova. Período de prova. A suspensão ela não é condicional, então nós teremos o estabelecimento de condições e, durante o período de prova, aquele que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo vai ter que cumprir essas condições para que ele tenha direito a essa suspensão. Entendeu? Vamos lá. Inciso 1. Quais são as condições para que a pessoa permaneça com o processo suspenso? Inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Nós sabemos que alguns delitos geram prejuízo financeiro. Além de uma determinada conduta poder ser prevista como crime, ela ainda pode constituir um ilícito civil, pode gerar prejuízo. Gerando prejuízo financeiro, o juiz pode estabelecer como uma das condições para que a pessoa realize no período de cumprimento, no período de prova. Qual período de prova? Período de 2 a 4 anos. Ele pode estabelecer primeira das condições, reparar o dano ocasionado pelo crime. Inciso 2, proibição de frequentar determinados lugares. O juiz pode, a depender da natureza do crime, determinar que a pessoa não frequente determinados locais, como, por exemplo, sei lá, um crime cometido em estádio de futebol. Pode estabelecer que a pessoa não frequente ali por um período de 2 a 4 anos, se a pessoa tivesse envolvido no cometimento de um crime naquele local.
3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização. A pessoa tem que ir lá informar o juiz quando ela vai se ausentar da comarca. Isso tudo durante o período de prova. 4. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. A pessoa tem que comparecer lá ao juiz para indicar: estou trabalhando, estou estudando, estou trabalhando nesta atividade, estou trabalhando naquela atividade. Tranquilo? Por este período de 2 a 4 anos, mais uma vez. E o parágrafo 2º ainda abre a possibilidade de que o juiz possa especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Por exemplo, nada impede que o juiz possa, como uma quinta condição, nós temos 4 aí: reparação de dano, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento pessoal para informar as atividades. O juiz pode estabelecer uma quinta condição, por exemplo, como a obrigação da pessoa participar de cursos educativos de qualquer natureza, entendeu? Isso tudo durante o período de prova. Mais uma vez, período de prova é um período de 2 a 4 anos. O processo tem a sua tramitação processual suspensa. Ele não tramita, ele fica sem tramitação processual. Nós não vamos, vocês lembram lá daquelas fases? Nós aqui na sequência nós teríamos a defesa, depois nós teríamos a produção de prova. Não, o processo fica parado. O processo fica parado nesse período. Fica suspenso durante esse período de prova. Vamos lá. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime. O artigo, nós ainda estamos no artigo 89. Nós ainda estamos falando do artigo 89. Peraí, só um momentinho. Aqui. Sim, nós ainda estamos falando do artigo 89. 89 da 9.099. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então vejam vocês, a suspensão ela tem essa dupla motivação para ser revogada. Primeira delas, se a pessoa vier a ser processada por outro crime, nós não precisamos de condenação para revogação, basta a pessoa ser simplesmente processada, porém tem que ser por outro crime, não pode ser por contravenção penal, ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Se a pessoa não tiver condições de reparar o dano, é óbvio que o benefício não pode ser revogado. Ela não efetuar a reparação voluntariamente, sem justificativa. Essa também é um motivo para que o benefício da suspensão condicional do processo seja revogado. Vejam só, o parágrafo 3º, que é esse que eu estou lendo, ele fala: a suspensão será revogada. Ou seja, obrigatoriamente ela tem que ser revogada. Se a pessoa vier a ser condenada, se a pessoa vier a ser processada, outro processo por cometimento de crime, ou se a pessoa não reparar o dano causado no crime em que ela cometeu, desde que o processo está suspenso. Já o parágrafo 4º, ele não fala da suspensão obrigatória, ele fala da suspensão facultativa. Perdão, ele não fala da revogação obrigatória da suspensão, ele fala da revogação facultativa. Olha lá o que diz. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Vejam então vocês, no parágrafo 3º, como é que começa o parágrafo 3º? A suspensão será revogada. O parágrafo 4º inicia: a suspensão poderá ser revogada. Ou seja,
Se a pessoa vier a ser processada por crime no curso do período de prova, a suspensão é revogada. Se a pessoa vier a ser processada por contravenção, a suspensão pode ser revogada. Se a pessoa não reparar o prejuízo causado, podendo fazê-lo, a suspensão obrigatoriamente é revogada. Se a pessoa não cumprir qualquer uma das outras condições, das 4 condições que nós falamos aqui, a suspensão pode ser revogada. Pode ser a critério de quem? A critério do juiz. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Nós temos aí, expirado qual prazo? O prazo de prova, o prazo entre 2 e 4 anos. Encerrado este prazo, sem a revogação, se não tiver ocorrido qualquer das situações lá da revogação obrigatória ou facultativa, se o benefício da suspensão condicional do processo, se ele não tivesse sido revogado, é extinta a punibilidade. O juiz declara extinta a punibilidade. Parágrafo 6º, ou seja, a pessoa não recebeu pena nenhuma. Parágrafo 6º, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Nós sabemos que nós temos várias causas, né, interruptivas e suspensivas do transcurso do prazo prescricional do processo. Aquele prazo lá que nós temos para que a ação seja proposta, para que a pessoa seja responsabilizada. Ou a prescrição é o prazo que o Estado tem para agir na responsabilização penal. Pois bem, sendo a pessoa beneficiada com a suspensão condicional do processo, durante o período de prova, nós temos a suspensão. Se a pessoa foi condenada, se a pessoa cometeu um crime, cuja pena, suponhamos, se a pessoa cometeu um crime, esse crime prescreve em razão da natureza da pena. Quer ver? Vamos pensar. Pena de 2 a 4 prescreve em 8. Pena prescreve em 8. Suponhamos que a pessoa está sendo submetida aí, cometeu um crime que prescreve em 8 anos. Nós já tivemos transcurso de parte da pena, suponhamos que nós já tivemos aqui o transcurso de 1 ano do prazo prescricional. 1 ano. Quando deu aqui 1 ano, nós tivemos a suspensão do processo em função, nós tivemos a suspensão do transcurso do prazo prescricional em função da suspensão da suspensão do processo. Neste período em que o processo fica suspenso, suponhamos que tenha sido estabelecido não um período de 2 a 4 anos, suponhamos que tenha sido estabelecida uma suspensão condicional do processo por 2 anos. Neste período de 2 anos, o prazo prescricional do crime não corre. Nós tivemos 1 ano de prescrição que já correu antes da suspensão condicional do processo, beleza? Nós vamos ter aqui 2 anos de período de prova. Durante esse transcurso aqui, melhor dizendo, vamos dar um outro exemplo aqui. Ao invés de 2 anos de suspensão, 4 anos de suspensão. Foi estabelecido um período de 4 anos de suspensão do processo. Já tinha corrido 1 ano de prescrição, houve a suspensão por 4 anos. Durante o período de suspensão, suspende-se também o transcurso do prazo prescricional. Já transcorreu 1 ano aqui atrás, antes da suspensão. Beleza? Foi estabelecida a suspensão por 4 anos. Suponhamos que tenha transcorrido 3 anos desse período de suspensão e a pessoa descumpriu qualquer das condições e a suspensão foi revogada. O processo, então, retomou o seu andamento processual. Como é que nós vamos fazer o cálculo de prescrição? Nós tínhamos 1 ano já, o processo ficou suspenso por 3 anos. Durante esses 3 anos, a prescrição não corre, em função aí do estabelecido no parágrafo 6º. A partir do momento que o processo retomou a sua marcha, nós temos aqui ainda para frente 7 anos para terminar com esse processo, para que não seja prescrito. Temos 1 ano que já correu antes da suspensão. Durante os 3 anos de suspensão, a prescrição não correu.
Como foi revogado, seriam 4 anos, mas foi revogado por descumprimento de uma das condições, nós vamos ter aí os 7 outros anos para que ocorra a prescrição. Se não interrompesse, nós não teríamos 7 anos, nós teríamos apenas mais 4, porque já ficou suspenso 3. Compreendem? Então, a pessoa ela é beneficiada com a suspensão, mas também ela sofre o prejuízo de ter o seu prazo prescricional, a contagem do seu prazo prescricional suspensa. Vamos lá. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Aqui está tranquilo, né? A mesma coisa que ocorre lá na transação penal. Se a pessoa não quiser a suspensão condicional do processo, se a pessoa quiser provar a sua inocência, até mesmo porque as condições aí, elas podem ser, que a pessoa entende que não, eu não cometi o crime, por exemplo, eu não vou pagar indenização nenhuma. Eu não tenho ressarcimento a fazer. Eu quero provar que eu não cometi o crime e, em função disso, eu não tenho ressarcimento a fazer. Então, se a pessoa quiser ir para o processo e demonstrar a sua inocência, ela tem possibilidade de fazê-lo, porque a suspensão ela é proposta pelo Ministério Público, o juiz não pode dar de ofício, e ela tem que ser aceita pelo réu. Belezinha? Assim também como na transação penal. Ok. Vamos lá, gente. Tranquilo aqui, suspensão? Posso dar sequência? Vamos lá. Vamos tratar aqui do nosso próximo tema, que são questões pontuais relativos ao procedimento da Lei 9.099. Questões esparsas referente à Lei 9.099. Nenhum questionamento não, né? Vamos lá. Olha só, gente, nós começamos falando de conexão e continência. Conexão e continência. Vocês viram, e aí falando só a grosso modo, porque também vocês já estudaram, nós temos conexão quando 2 crimes são, de certa forma, um ligado ao outro, seja em razão da conexão probatória, de possuírem um conjunto de provas que demonstram a ocorrência tanto de um quanto de outro crime, seja porque esses crimes foram um cometido para ocultar o outro, ou para garantir o sucesso do outro, um foi crime meio, outro é crime fim. Enfim, nós temos conexão quando os 2 crimes estão ligados. Na continência, disse que nós temos continência quando um crime está contido dentro do outro. Nós temos continência, por exemplo, quando nós temos concurso de pessoas, nós temos continência quando nós temos concurso formal de crimes. Lembram lá, concurso formal? Uma só conduta, 2 resultados. Então, quando nós temos concurso de pessoa, seja coautores, seja autor e partícipe, quando nós temos conexão, quando nós temos concurso formal de crimes, cometimento de 2 crimes com uma só conduta, nós temos continência, beleza? Nós temos continência. Olha lá. O que nos diz, e aí vamos ao artigo 78, para a gente falar de estabelecimento, determinação de competência por conexão ou continência. Vamos ao artigo 78 aqui do Código de Processo Penal, só para nos situarmos. Olha lá. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. No concurso entre competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Nós sabemos aí que o júri, ele atrai competência de todos os outros crimes cometidos em conexão ou continência com crime doloso contra a vida, ele atrai a competência para ele. Hoje, o que é mais comum que há é você assistir um júri em que, simultaneamente, nós temos também a presença de um crime de tráfico de drogas, né? É uma situação comum. Aqui nós temos que pensar, estamos tratando de crime de menor potencial ofensivo. Então, você pode ter, por exemplo, um crime de lesão corporal,
leve, tendo sido cometido com um crime doloso contra a vida. O júri é competente para todos. Inciso 2. Na concurso de jurisdições da mesma categoria, se nós não tivermos júri ou justiça especializada de nenhuma natureza, nós temos 2 crimes, porém os crimes são igualmente de competência da justiça de mesma categoria, seja ela comum, seja ela especializada. A. Preponderará do lugar da infração a qual for cominada a pena mais grave. Se nós tivermos competência, 2 crimes conexos ou incontinência cometidos em lugares diferentes, sendo a jurisdição de mesma categoria, sendo os juízes competentes de mesma categoria, será competente aquele onde foi cometido o crime mais grave. B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Se nós estivermos tratando do mesmíssimo crime, vários crimes cometidos em locais diferentes, porém conexos ou em continência, e tivermos um número de 3, 4, 5 crimes, preponderará a competência daquele em que ocorrer o maior número de delitos, sendo todos delitos de mesma gravidade e juiz de mesma competência, quero dizer, justiça de mesma competência, sendo ela comum, federal ou especializada. Inciso, a linha C, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Se nós estivermos diante de uma situação em que nós tenhamos o mesmo número de casos, a mesma categoria de crimes, a mesma categoria de justiça, o mesmo número de crimes, vai se firmar a competência por prevenção, ou seja, aquele que primeiro tomar conhecimento do fato é o juiz competente. Se nós temos um furto praticado em uma comarca, outro furto praticado em outra comarca, eles são conexos, todos dois de atribuição da Justiça Estadual, mesmo número de crimes, todos dois, nenhum dos dois qualificados, todos dois simples, a competência será daquele que tomar primeiro conhecimento do fato, ele torna-se competente para os dois, se os crimes tiverem sido cometidos em conexão ou continência. Vocês já viram isso? Isso aqui é só uma breve passada. Pois bem, o que nós temos? Vamos lá. Ainda falando de conexão e continência, no concurso, inciso 3, no concurso de jurisdições de jurisdições diversas categorias, predominará a de maior graduação. Se nós tivermos um mesmo conjunto de crimes, competência de para uns a competência ser do tribunal e para outros a competência ser da justiça de primeira instância, prepondera a competência do tribunal. Nós temos muito isso aqui nos crimes em que nós trabalhamos, nos crimes contra a administração pública, em que você tem envolvimento de prefeito e secretários, comissão de licitação. O prefeito ele tem foro privilegiado. Se estivermos falando de recurso público estadual, o foro privilegiado é o Tribunal de Justiça. Se estivermos falando de recurso público federal, o foro privilegiado é o TRF. No caso nosso aqui, o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O que acontece? Se são cometidos, nós temos ali, junto com o desvio de verba do prefeito, que é previsto lá no Decreto-Lei 201, se junto com esse desvio de verba for cometido crimes de peculato, por exemplo, por um servidor público, que não tem foro privilegiado, for cometido crimes de licitação pela comissão de licitação, que não tem foro privilegiado. Como os crimes estão todos relacionados, o processo de julgamento de todos os crimes vai ocorrer ou no Tribunal de Justiça, se for recurso público estadual ou municipal, ou no Tribunal Regional Federal, se for recurso público federal. Entendem? Isso tudo em obediência à linha 3. Ela diz, no concurso entre jurisdições de diversas categorias, o Tribunal, segunda instância, a Justiça Comum, primeira instância, preponderará a de maior graduação. Beleza? Seguindo, inciso
4, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Se nós temos aí jurisdição especial e jurisdição comum, prevalece, se nós temos crimes cometidos, né, em conexão ou continência, um deles, a competência para o processo e julgamento é da jurisdição comum, o outro é da jurisdição especial, prevalece da jurisdição especial. Só para vocês terem uma ideia, o exemplo ele é sempre bom para facilitar o entendimento da gente. Se nós temos, por exemplo, o crime ambiental. Crime ambiental, via de regra, ele é competência da Justiça Estadual. Via de regra, é de competência da Justiça Estadual. A Justiça Federal é uma justiça especializada para cometimento de crimes contra a União. Beleza? Olha só, quando nós temos uma extração de minério, por exemplo, o minério ele é de propriedade da União. Quando nós temos extração de areia, de argila, de minério de ferro, de granito, enfim, de qualquer mineral, nós temos o cometimento de um crime contra a União. Se o crime é contra a União, Justiça Estadual. Mas, além do crime contra a União, nós também temos aí um crime ambiental, que, por exemplo, pode ter sido feito uma destoca, um desmatamento para a execução da extração, nós temos o crime ambiental. Se fosse um ambiental sozinho, Justiça Estadual. Só que como esse ambiental foi cometido em conexão com a extração mineral, Justiça Federal. O ambiental, Justiça Estadual. Como nós temos dois crimes cometidos em conexão e existe, para um deles, nós temos a Justiça Especializada, que é a extração mineral, Justiça Especializada da Justiça Federal, a Justiça Federal atrai a competência e ela julga não só a extração mineral, como também o crime contra o meio ambiente, que a princípio seria de competência da Justiça Estadual. Pois bem, gente, sigamos. Se tiver qualquer questionamento, vocês podem interromper. Por que eu falei isso tudo de conexão e continência? Nós estamos aqui tratando de questões pontuais relativas ao juizado. Por que eu falei isso tudo de conexão e continência? Vamos lá. O que dispõe a Lei 9.099 a respeito de conexão e continência? Artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Ou seja, nós temos que respeitar regras de conexão e continência. O juizado serve para crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima de até 2 anos, respeitadas as regras de conexão e continência. Ou seja, se esses crimes forem cometidos em conexão ou continência, se os de menor potencial ofensivo forem cometidos em conexão ou continência com crimes que não são, nós temos a aplicação das regras de competência e esse delito deixa de ser de competência do juizado e passa a ser de competência de outro juízo. Entenderam? Parágrafo único. Na reunião de processo perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Por que nós temos necessidade dessa dispositiva aqui do parágrafo único? Olha só, o que eu disse para vocês quando a gente começou a aula? Eu não falei que a transação, que a suspensão condicional do processo ocorre em qualquer juízo, que a suspensão condicional do processo ocorre em qualquer juízo, já que considera apenas a pena mínima, que não pode ser superior a 1 ano. Ao passo que a transação penal só ocorre no juizado, porque é o juizado que é competente para o processo e julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, é só para os crimes com pena máxima de até 2 anos. O que nos diz o parágrafo único? Ele está nos dizendo, se o crime de menor potencial ofensivo, que é de competência do juizado, ordinariamente é de competência do juizado, se ele vier a ser cometido em conexão
ou continência com outro crime que não seja de competência do juizado, e em função dessa conexão ou continência, esse outro juízo, que não o juizado, atraia para si a competência também para o processo de julgamento do crime de menor potencial ofensivo, este juízo, que atraiu para si a competência, por mais que ele não seja um juízo do juizado, ele vai ter que aplicar os institutos da transação penal e da composição de danos civis. Ele vai ter que aplicar os institutos da transação penal e da composição de danos civis. Ele vai ter que observar. Ordinariamente, ele não teria que observar, ele não observa para os crimes dele. Por quê? Porque ele não é ele quem julga crimes de menor potencial ofensivo. Só que, como em razão de que nós tivemos o cometimento de um crime de menor potencial ofensivo em conexão com outro crime que não de menor potencial ofensivo, o juízo que é competente para o crime que não é de menor potencial ofensivo, ele atraiu para si a competência para os dois, inclusive o de menor potencial. Como ele atraiu para si, ele tem que observar a aplicação tanto da transação penal quanto da composição civil. Tranquilo? Ou seja, ele vai efetivamente julgar o crime que é de sua atribuição, ele vai efetivamente julgar o crime que é de sua atribuição, e quanto ao de menor potencial ofensivo, para o qual ele traiu competência, ele vai ter que observar a aplicação da transação e da composição civil, que nós já falamos lá atrás, que é a fase preliminar. Ele vai ter que observar a aplicação desses dois institutos, ver se a pessoa, se o réu faz direito a esses dois institutos, faz jus a esses dois institutos. Tranquilo? Do mesmo jeito que dispõe a Lei 9.099, dispõe a 10.259. Se vocês bem se recordam, a 10.259 é a que regulamenta o Juizado Especial Criminal Federal. Vamos lá. Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Da mesmíssima forma, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Da mesmíssima forma, aqui nós já não estamos falando da Justiça Estadual, estamos falando da Justiça Federal. Se na Justiça Federal nós tivermos o estabelecimento, se um juízo comum, que não o juiz especial federal criminal, se ele atrair para si a competência para o processo de julgamento de um crime de menor potencial ofensivo, ele vai ter que observar porque esse crime foi cometido em conexão ou continência com um crime de maior potencial ofensivo, ele vai ter que observar os institutos da transação penal e da composição civil. Se for possível, se o réu fizer jus a esses institutos, ele vai aplicar esses institutos apenas para o delito de menor potencial ofensivo, tranquilo? Para o delito de maior potencial ofensivo, ele vai julgar normalmente, como ele julgaria se o crime de maior potencial ofensivo tivesse sido cometido de maneira isolada e não em conexão. Tranquilo? Dúvida nenhuma não, né, gente? Vamos lá, vamos seguir. Pode perguntar, Elis, pode ficar à vontade. Ou sim é sim para seguirmos? Quer fazer algum questionamento ou podemos seguir? Assim é para seguir, né? Tá certo. Vamos lá. Reincidência. Olha lá. Vocês também já estudaram reincidência lá no terceiro período. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que,
no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. É interessante quando a gente conhece, quando a gente não sabe o que é reincidência, a gente vem a acontecer, a gente acha um absurdo, né? Que antes de começar o curso, antes de conhecer o Instituto, a gente tem uma ideia completamente diferente. Nós vimos que, tanto para dizer que uma pessoa é reincidente, quanto para dizer que uma pessoa é portadora de maus antecedentes, nós precisamos que ela já tenha uma sentença penal condenatória anterior. Nós precisamos que ela já tenha contra si uma sentença penal condenatória anterior transitada em julgado. Se ela cometeu um novo crime depois do trânsito em julgado da sentença que condenou por crime anterior, ela é reincidente. Se ela cometeu um novo crime antes do trânsito em julgado da sentença anterior, na hora que ela vier a ser condenada neste novo crime aqui que ela cometeu, ela é portadora de maus antecedentes, porque ela já tem contra si uma sentença penal transitada em julgado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Porém, ela não é reincidente. Por quê? Porque o crime em que ela está sendo condenada aqui novamente não foi cometido depois do trânsito em julgado do crime anterior. Enfim, seja para reincidência, seja para maus antecedentes, nós precisamos de uma sentença anterior transitada em julgado. Beleza? É o conceito amplíssimo aí a explanação máxima do princípio da inocência. Vamos lá. O que se dispõe, como é que a Lei 9.099 trata a reincidência? Como é que a Lei 9.099 trata a reincidência? Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 2º, não se admitirá a proposta quando ficar comprovado: 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ou seja, primeiro, então, 76, ele trata o artigo 76, nós já vimos, ele trata da transação penal, que é o primeiro instituto despenalizador que nós falamos. Mais uma vez, exclusivo do Juizado Especial Criminal. Uma das condições da transação penal, consta aí, é que a pessoa não tenha sido condenada anteriormente, né, ela não possua condenação pela prática de crime, mais uma vez, contravenção penal não impede, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Se a pessoa tiver sido condenada à pena de multa, ou se a pessoa tiver sido condenada à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, ele preenche o requisito. Mas veja só, se a pessoa tiver condenação anterior, se a pessoa for reincidente, e a sua pena anterior tiver sido se a pessoa for reincidente, se a infração anterior for crime, e se a pena anterior aplicada for privativa de liberdade, ela não tem direito à transação penal. O primeiro dos institutos despenalizadores previstos na 9.099. Vamos agora para o segundo instituto despenalizador, que nós acabamos de falar dele, que é a suspensão condicional do processo. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, vejam vocês, a reincidência, para suspensão, os critérios ainda são mais rigorosos. Para a transação, a pessoa não pode ter tido condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Condenação
Pena privativa de liberdade, sentença definitiva, ou seja, que não caiba mais recurso. Isso para ter direito à transação. Para ter direito à suspensão, as exigências são maiores. Por quê? Porque a pessoa não pode estar sendo nem processado ou ter sido condenado. Não se pede sentença transitada em julgado e fala condenado por outro crime. Não se pede que seja pena privativa de liberdade. Pode ter sido pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Qualquer das penas resultantes de condenação que a pessoa já possua, condenação por crime, não por contravenção, impede que ela tenha direito ao benefício da suspensão condicional do processo. Então, vejam vocês, a reincidência, ela proíbe tanto a reincidência quando a pena anterior for privativa de liberdade. Cometeu o crime, pena anterior privativa de liberdade. A reincidência, ela proíbe a transação, e quando a pessoa tem condenação anterior, independentemente da natureza do crime, independentemente da natureza da pena, e sem nem mesmo ter havido trânsito em julgado, ela também não faz jus à suspensão. A reincidência gera esse duplo efeito. Pois bem, o que nós temos, o que interessa aqui, no que diz respeito ao Instituto Reincidência? Interessa que, por mais que a pessoa não tenha direito à transação penal, nem à suspensão condicional do processo, deve ser dito que, se ela cometer um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime cuja pena máxima é de até 2 anos, o processo a que ela for submetido, vai tramitar perante o juizado especial criminal. Vai ser seguido o rito do procedimento sumaríssimo. Ela não vai ter direito aos benefícios, ela não vai ter direito nem à transação penal, nem à suspensão condicional do processo. Porém, ela vai ter direito àquela tramitação, nós teremos a tramitação mais célere do processo. Tranquilo? Aquele princípio da oralidade, todas as características que nós já falamos da tramitação, segundo a Lei 9.099, o procedimento sumaríssimo. Nós teremos a aplicação do sumaríssimo, nós não teremos a aplicação desses institutos despenalizadores se a pessoa for reincidente. Com relação aos crimes militares, outra pontualidade, está lá no artigo 90A da Lei 9.099. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Se nós estivermos falando de crimes militares, crimes cometidos por militar, crimes que são de competência da justiça militar, para os crimes cometidos na justiça militar, ainda que eles possam vir a ser crimes de menor potencial ofensivo, ou ainda que eles possuam pena mínima igual, ainda que eles sejam crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, pena máxima igual ou inferior a 2 anos, não se aplica a transação. 2, ainda que eles tenham pena mínima igual ou inferior a 1 ano, mesmo tendo a pena máxima superior a 2, ou seja, eles mesmo não sendo infração de menor potencial ofensivo, mas possuindo pena mínima igual ou inferior a 1 ano, ainda assim não se aplica a suspensão condicional do processo. Seja para crime militar, em obediência ao artigo 90A da Lei 9.099, nós não temos nem aplicação da transação, nem aplicação da suspensão. Beleza? Nós seguimos a tramitação própria da Justiça Militar. Lei de drogas. Lei de drogas. Lei... Espera aí, alguém fez alguma observação aqui? Éder? Auditoria, aplicando a auditoria da Justiça Militar, e está aplicando esses institutos despenalizadores, a 9.099, está aplicando transação e suspensão. Nós temos a aplicação do rito da 9.099 ou nós temos a aplicação dos institutos despenalizadores? Nós temos a aplicação do instituto da transação e da suspensão ou só o rito de tramitação?
Você sabe? Porque, lógico que o propósito do legislador, quando ele estabeleceu aqui a não aplicação da 9.099, no artigo 90A, no artigo 90A, vamos a ele aqui de novo, quando estabeleceu a não aplicação do 90A, ele estava querendo exatamente, era a da 9.099, perdão. Gente, aqui. Quando estabeleceu no artigo 90A da 9.099 a não aplicação da lei 9.099 à Justiça Militar, é óbvio que estava querendo especificamente, em especial, não se aplicar nem a transação penal, nem a suspensão condicional do processo. Quando você diz que está aplicando a 9.099, você está falando da tramitação ou mesmo a aplicação dos institutos? Ah, que interessante, interessante, interessante. De repente, a gente pode ter tido, então, uma revogação tácita por algum dispositivo específico da lei, das leis que regulamentam a Justiça Militar. Ou nós tivemos a previsão, ou nós temos a previsão, então, desses dois institutos dentro da Justiça Militar em legislação própria, ou nós temos a previsão desses dois institutos lá dentro das leis que regulamentam a tramitação, ou então... Tem um áudio aí. Na verdade, é o entendimento de alguns juízes só, professor, de algumas auditorias. Ah, entendi. Nós não tivemos alteração na lei, não. Houve, não. Ah, que interessante. É um posicionamento contra estabelecido em lei. Interessante, interessante. Mas sigamos. Vamos lá. Também isso é muito... Acaba que isso é muito ranço, né? Vamos falar sinceramente, porque não tem fundamentação para não aplicação, não. Mas, enfim, vamos lá. Lei de drogas. Particularidade da lei de drogas no que diz respeito à aplicação da 9.099. Eu já falei para vocês, o único crime que nós temos, em que nós temos a previsão de uma restritiva de direito no próprio tipo, é o artigo 28, é o crime de uso, né? Porque o uso ainda é crime. O artigo 28 está previsto lá. Quem adquirir, guardar, tiver consigo, transportar, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida à seguinte pena: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. São as penas previstas para o crime de uso de droga. A gente vê que é o único, nós temos aqui penas restritivas de direito, né, nos incisos do artigo 28, e todas essas penas restritivas de direito, via de regra, elas são aplicadas em substituição. Aqui nós temos o único delito em que nós temos a restritiva de direito prevista no próprio tipo. Ela não é aplicada em substituição à privativa de liberdade. Em função disso, exatamente em função disso, qual é o critério que nós temos? Qual é o critério que nós temos para saber se nós teremos a aplicação dos institutos despenalizadores da lei 9.099? Qual é o critério que nós temos para saber se os institutos se aplicam? O critério que nós temos para saber é exatamente a pena. Se a pena máxima for de até 2 anos, nós podemos aplicar a transação. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, nós podemos aplicar a suspensão. Se a gente olhar para o crime de uso aqui, qual é a pena? Nós não temos uma pena privativa de direito. Então, por não termos uma pena... nós não temos uma pena privativa de liberdade. Então, por não termos uma pena privativa de liberdade, nós ficamos sem referência para saber se aplica ou não aplica. E exatamente para suprir essa falta,
é que nós temos aí o artigo 48 da 11.343, e ele prevê, o procedimento relativo aos processos do crime definido neste título rege-se pelo disposto neste capítulo. A lei de drogas, ela tem procedimento próprio, nós vamos falar a respeito dela, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Aí vem o parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no 28 desta lei, ou seja, do crime de uso, salvo se houver concurso com o crime previsto no 33 a 37 da lei, ou seja, salvo se houver cometido o uso em concurso com o tráfico, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da 9.099, de 26 de setembro de 95, que dispõe sobre o juizado especial criminal. Então, vejam vocês, se a pessoa cometeu um crime de uso, do artigo 28, cometer esse crime de uso de maneira isolada, sem ser em conexão ou continência com o tráfico, o processo e julgamento dar-se-á segundo o disposto na Lei 9.099, aplicando-se transação e suspensão. Foi necessária essa previsão no artigo 48, exatamente porque o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade. Então, a gente ficou sem critério para saber se seria ou não uma infração de menor potencial ofensivo, se teria uma pena em que fosse possível a suspensão condicional do processo. Beleza? Dando sequência aqui. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar, contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, independentemente se a pena máxima for de até 2 anos ou se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, não se aplica nem a transação nem suspensão. Não se aplica a Lei 9.099. Tranquilo? Se estivermos falando de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Vocês vejam que são questões pontuais que tratam a respeito da aplicação ou não aplicação da 9.099. São crimes, são leis que tratam de crimes específicos e fazem referência à Lei 9.099. Estatuto do Idoso. Lei 10.741. O que estabelece o Estatuto do Idoso? Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Olha só, para vocês verem que interessante esse dispositivo aqui. Numa leitura rápida, você pode ser levado a incidir em erro. Você pode achar que, com o Estatuto do Idoso, houve a ampliação do conceito de crime de menor potencial ofensivo e, por conseguinte, seria não em prejuízo, mas sim em privilégio, em favorecimento àquele que comete crime contra o idoso. Porque se você bater o olho aqui logo no princípio, você vai ver, aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se a Lei 9.099. Você fala, peraí. Mas então quer dizer que quando o crime é cometido contra o idoso, quando o crime é cometido lá, um dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, nós teremos os institutos, a aplicação dos institutos despenalizadores, quando a pena não ultrapassar 4 anos, o normal na Lei 9.099 é transação só até 2. Nós vamos ter transação quando o crime é cometido, quando o crime é um dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Nós vamos ter transação até, se a pena possuir até 4 anos? Não, não é isso. O Estatuto do Idoso, ele não alterou o conceito de crime de menor potencial ofensivo. Ele não alterou os critérios nem para transação, nem para suspensão condicional do processo. Perdão. O que o Estatuto do Idoso estabeleceu no artigo 94 foi que,
para os crimes contra os idosos, previstos na Lei 10.741, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, será adotado o procedimento da 9.099. O que quer isso dizer? Se quer dar celeridade à tramitação processual. Porque aqui, se nós estamos falando de pena de 4 anos, nós teríamos aplicação do procedimento ordinário, procedimento sumário. Procedimento ordinário, né? Porque ordinário é igual ou superior a 4. Não é isso? Nós teríamos aplicação do procedimento ordinário. E o que nessa circunstância que nós temos? Aqui, buscando dar maior proteção ao idoso que, pela sua condição de pessoa em vulnerabilidade, o que a lei estabeleceu foi, nos crimes praticados contra o idoso previstos aqui no Estatuto do Idoso, mesmo que possuam pena superior a 2 anos, a tramitação vai ser segundo o juizado, para que nós tenhamos celeridade processual, para que a tramitação do processo seja rápida, para que a responsabilização penal ocorra mais rápida, entendeu? Foi este o propósito do legislador, não beneficiar aquele que comete o crime, mas sim tornar mais célere a responsabilização penal. Qual a sua observação aí, Éder? Está falando que fere o princípio da igualdade, esse tratamento desigual entre os crimes cometidos contra o idoso e contra os demais? A circunstância, o fundamento, né? O fundamento realmente é enxergar o idoso como uma pessoa em vulnerabilidade, essa maior proteção que se dá com essa possibilidade de tramitação no juizado. Não foi nesse caso aí, né, professor? Foi quando a gente estava discutindo sobre a justiça militar. Ah, entendi. É porque o senhor demorou a visualizar. Sim, entendi. Vamos lá. Ainda dando sequência. Estatuto do Idoso, crime eleitoral. A justiça eleitoral, nós sabemos que ela é uma justiça especializada, né? Nós sabemos que a justiça eleitoral é uma justiça especializada. Ela é voltada especificamente para os crimes eleitorais. O que diz lá o artigo 35 da Lei 4.737? A Lei 4.737 é o Código Eleitoral. O que diz? Compete aos juízes eleitorais. 2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Se nós tivermos um crime eleitoral, um crime de menor potencial ofensivo, cometido em conexão com o crime eleitoral, a Justiça Eleitoral vai atrair a competência, por ser uma justiça especializada, e vai competir a ela a aplicação do Instituto da Transação Penal. Ou, sendo o caso de suspensão condicional do processo, vai competir a ela aplicar o Instituto. Ela é a justiça especializada, ela processa, ela julga, né, ela processa e julga não só os crimes eleitorais, mas também os crimes comuns que são conexos com os eleitorais. E ela, então, aplica os institutos despenalizadores. Nós temos lá, por exemplo, previsto no Código Eleitoral, aqui eu trouxe somente a título de exemplo, um crime de menor potencial ofensivo. Artigo 334 do Código Eleitoral. Utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadoria, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Então, vejam vocês, é um crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima é de 2 anos, a pena máxima é de 1 ano, mas apesar de ser crime de menor potencial ofensivo, qual é a regra? Menor potencial ofensivo, juizado. Mas como se trata de crime eleitoral é da justiça especializada. Qual justiça especializada? A justiça eleitoral. Então vai para ela. Mas ainda assim ela é competente ela tem que observar os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, para os crimes que são de competência dela. Da mesmíssima forma ocorre com os crimes que são de competência originária
dos tribunais. Da mesmíssima forma ocorre com os crimes que são de competência originária dos tribunais. São aqueles crimes cometidos por pessoas que são detentoras de foro privilegiado. A título de exemplo, lá na Constituição Federal, artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A, nos crimes comuns, governadores de Estado, do Distrito Federal, e nesse nos desresponsabilidade, desembargadores dos tribunais de justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Federal, uma série de autoridades. Neste caso aqui, se qualquer dessas autoridades cometeu um crime de menor potencial ofensivo, vai ser julgado no juizado? Não vai ser julgado no juizado. Esse tem foro privilegiado. Vai ser julgado no STJ. Porém, apesar de ser julgado no STJ, serão observados os institutos como se no juizado tivesse. Serão observados os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo. Nós só temos uma mudança de competência, mas a obediência aos institutos deve ser feita. Crime de lesão corporal culposa. Mais uma vez, gente, vocês vejam que são todos institutos, são questões pontuais a respeito da aplicação da 9.099. Crime de trânsito. Crime de trânsito de lesão corporal culposa. Lá o artigo 291 do Código de Trânsito. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotores, previstos neste código, ou seja, os crimes culposos, né, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 no que couber. O Código de Trânsito estabelecendo que se aplica a 9.099, no que a lei não dispuser de modo diverso, se aplica o Código Penal, o Código de Processo Penal e Lei 9.099. Lei 9.099, a gente logo pensa nos institutos despenalizadores, né? Na transação e na suspensão. Vamos lá. Parágrafo 1º do 81, do 291. Ele diz: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão culposa o disposto nos artigos 76, 74, 76 e 88 da 9.099, ou seja, os institutos despenalizadores. Exceto se o agente estiver 1. Sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa ou que determine dependência. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada por autoridade competente. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Então, vejam vocês, se a pessoa cometer um crime de lesão corporal culposa em qualquer dessas condições, mesmo que a pena, mesmo que se enquadre no conceito de crime de menor potencial ofensivo, se ela cometeu o crime de lesão corporal culposa em qualquer dessas condições, ela não tem direito aos institutos despenalizadores. É essa observação que nos está trazendo o parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação policial. Então, neste caso aqui, como nós não temos a aplicação da Lei 9.099, nós não vamos ter lavratura de TCO. Lembram que eu falei com vocês que se inicia no procedimento sumaríssimo com a lavratura de TCO? Se nós tivermos cometimento de crime de lesão corporal culposa em qualquer dessas circunstâncias, ou sob efeito de álcool, ou porque a pessoa estava participando de disputa, ou porque ela estava transitando em velocidade acima de 50 km por hora, ela estava transitando em velocidade superior à máxima em mais de 50 km por hora, qualquer destes casos, nós não temos lavratura de TCO, não. Nós vamos ter instauração de inquérito policial para apuração da infração. Ainda falando de questão pontual, gente. Muita coisa, né? Emendácio libelli. E aqui é para fechar. Artigo 383 do Código de Processo Penal. Nós já falamos de emendácio libelli. Emendácio libelli é quando o juiz faz aquela correção na capitulação legal. Não tem mudança de fato, não.
Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O juiz pode dar uma nova interpretação ao fato, uma nova capitulação, desde que não haja mudança de fato, mesmo tendo que aplicar pena mais grave. Parágrafo 1º. Se, em consequência da definição jurídica diversa, ou seja, da nova definição jurídica dada pelo juiz, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei. O que é o disposto em lei? Pega o processo, encaminha para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Federal ver se, no entender dele, cabe a suspensão e, cabendo, para que o Ministério Público Federal possa propor a suspensão. Que momento que se dá essa remessa? Na hora da sentença. Se na hora de sentenciar o juiz entender que se trata de um crime diferente daquele que estava capitulado na denúncia, se trata de um crime que caiba a suspensão condicional do processo, ele pega o processo e encaminha para o juiz, encaminha para o MP. Fala, MP, eu entendo que é uma transação, eu entendo que é crime de menor potencial, perdão. Eu entendo que é um crime em que cabe suspensão condicional do processo. Eu entendo que é um crime cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Está aqui para você propor a suspensão condicional. Nós sabemos que a suspensão, a propositura da suspensão é uma faculdade do Ministério Público, observadas as condições estabelecidas em lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a esse serão encaminhados os autos. Se na hora da emendácio libelli o juiz entender que, ao invés de uma lesão corporal gravíssima, trata-se de uma lesão corporal simples, ele pega o processo e encaminha, se nós estivermos falando de uma comarca igual a Montes Claros, onde nós temos vara especializada do Juizado Especial Criminal, se for um dos juízes lá da primeira ou da segunda vara criminal, ele pega e encaminha para a vara do juizado. Então, se se tratar de competência de outro juízo, é para ele encaminhada. E fechando, nós temos aqui a súmula 337 do STJ. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. A súmula 337 do STJ, ela reafirma o artigo 383 do Código de Processo Penal. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação, quando o juiz, na hora de sentenciar, ele desclassifica, né? Ele exerce aí a emendácio libelli, é cabível a suspensão. Da mesma forma, quando ele dá procedência parcial à pretensão punitiva. Se ele entender que não restou provados todos os crimes, mas apenas não restou provado o crime com todas as suas qualificadoras, mas apenas, por exemplo, o tipo simples, e o tipo simples cabe suspensão condicional do processo, ele tem que proceder de acordo com o determinado em lei. Seja desclassificação, emendácio libelli pura, seja procedência parcial da pretensão punitiva, quando ele entende que, por exemplo, uma qualificadora não ficou provada. E, em função disso, ele entende que é o tipo simples, e o tipo simples tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Tranquilo? Olha só, gente, aqui nós encerramos o procedimento sumaríssimo. Falamos agora das questões pontuais do procedimento sumaríssimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos, na próxima aula agora, vou pedir para vocês uns 20 minutinhos, nós vamos tratar de procedimentos especiais, ou seja, procedimentos diferentes, diversos, que não o comum, ordinário, que não o comum, né, que nós vimos, ordinário, sumário e sumaríssimo. Nós vamos tratar agora de procedimentos especiais, para depois falarmos de procedimento de júri. Tranquilo? Daqui uns 20 minutinhos a gente volta. Até mais para vocês. Eu vou interromper essa gravação e aí iniciamos outra gravação, ok?